Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, a Débora no canto dela, desse podcast aqui, que eu trago especialistas queridas, que eu falo que é da minha lista de queridas, e eu estou aqui com mais uma delas. E eu quero trazer, inclusive, para você um tema que é muito importante, delicado, mas super necessário da gente trazer e falar aqui, que é sobre feridas emocionais. Você vai entender tudo sobre todos os detalhes de tudo sobre esse tema tão importante, mas não sou eu que vou trazer não. Eu tô aqui com a Gláucia Sampaio. Tudo bom, Gláucia? Como é que você tá hoje? Tudo bem, querida, maravilhosa e muito feliz por estar novamente aqui com você compartilhando desses temas Sim. tão importantes para o nosso autodesenvolvimento. Ótimo. E você já tá preparado que eu vou perguntar bastante, né? Sim, Então, tá muito. bom. Pode perguntar. E eu quero trazer tudo para vocês aqui. Ela que inclusive deixa eu apresentar da forma aqui correta, a Gláucia Sampaio Rezende, ela é psicóloga, ela é mentora de mulheres e negócios, então, se você precisar, além desse conteúdo, mas conhecer mais do trabalho dela, depois você vai também no Instagram, a gente vai deixar tudo aqui na descrição do nosso vídeo, e a gente vai falar mais detalhes sobre todos os outros temas que ela aborda também, que ela trata nas suas mentorias, no seu trabalho também com as mulheres e falando também de negócios, certo? Primeiro de tudo, Gláucia, eu quero trazer para você já a pergunta para a gente trazer já o tema principal, que é o que são essas feridas? O que são feridas emocionais? Feridas emocionais são traumas que nós passamos na infância que trazem uma consequência para a nossa vida adulta a ponto de reger o nosso comportamento. Uhum, Então, isso é uma resposta mais simplista, digamos. Mas elas estão relacionadas ao que nós chamamos de traumas. E a gente fala tanto sobre trauma, né? E muitas vezes a gente não sabe o que realmente isso significa na nossa vida. Não é verdade? Nós não temos tantos temas que falam sobre desenvolvimento pessoal e emocional, mas muitas vezes a gente não sabe na prática o que aquilo representa na nossa vida e como colocar aquele tema em ação. Você sente isso? Já sentiu? Percebe isso? uhum. Que esse tema de desenvolvimento emocional transita tanto no nosso meio, mas muitas vezes parece muito mais uma teoria bonita, não é verdade? Sim. E aí, quando a gente fala de feridas emocionais e de traumas, o que são Uhum, eles? São situações que nós vivenciamos que não foram elaboradas naquele momento. Eles acontecem principalmente na nossa infância. Por quê? Porque é o momento no qual nós estamos desenvolvendo as nossas características de identidade e personalidade. E aí, eu digo que quando nós nascemos com algumas características que já vêm conosco e outras coisas nós aprendemos. Durante a nossa vida, nós vamos entendendo como funciona o mundo através da nossa família de origem. Já dei até aquele exemplo para você que é como se nós chegássemos num país novo, numa cultura nova e tivesse um tutor ali, tivesse um guia e esse uhum. guia fosse nos mostrando como é que a vida funciona. Até o momento que nós temos a nossa própria capacidade de perceber como a vida de fato funciona para nós, o que cada coisa Sim. significa para nós, né, como nós nos relacionamos com cada situação da nossa vida. Mas durante esse período, nós vivenciamos algumas situações que são negativas para nós. Muitas positivas também, claro, mas falando das negativas, nós não temos ainda, quando criança, a capacidade, a plasticidade, né, o julgamento formado de forma suficiente para entender o que significa determinada situação. Então, por exemplo, imagine uma criança que ah, que fez algo errado na escola ou que pegou uma borracha do amigo e levou para casa e chega em casa a mãe bate. E a mãe bate por quê? Porque na concepção dela, aquilo fere tanto a moral dela, aquilo é tão perigoso para o que a criança está se tornando, para o que ela sabe que essa criança Uhum. pode se tornar, que ela fica desesperada. E ela quer tirar aquilo. Então, nessa ânsia de fazer algo para que aquele mau comportamento não se repita, ela tem uma atitude ali extrema. A criança, ela não sabe o significado de nada daquilo. Ela só vai receber aquele sentimento ruim, ela vai ou apanhar ou receber a bronca, se for uma bronca, e não
qualquer tipo de outro tipo de castigo, ela vai receber aquilo de uma forma muito inesperada, ela vai ficar assustada com aquilo. E aquilo vai gerar consequências dentro dela. Por quê? Porque ela não tem recursos emocionais para chegar para a mãe e Sim, tentar elaborar aquela situação. Mãe, o que significa eu ter pegado essa borracha? O que isso pode significar para o meu futuro? Se nem a mãe muitas vezes tem essa estrutura, e nós, por mais que estejamos alinhados a esse tema, né, acostumados a esse tema, muitas vezes nós fazemos isso também, porque nós também tivemos os nossos traumas e também sim, podemos repetir de alguma forma esse comportamento com os nossos filhos. Então essa criança, naquele momento que ela recebeu esse susto, ela não consegue elaborar o significado daquilo. E aquilo fica marcado na sua estrutura de personalidade. É como uma arvorezinha que está crescendo e você vai, tira um pedaço desse caule, fica ali um buraquinho. Se forem muitos, ela vai ficar desestruturada quando for uma árvore grande, porque esse caule não vai ter estrutura suficiente sim. para sustentá-la, né? E isso acontece muitas vezes na nossa personalidade também. A gente muitas vezes tem tantos traumas da infância que a gente não consegue desenvolver uma personalidade adulta segura, porque os nossos traumas estão ali agindo como um pano de fundo na nossa vida. Então, o trauma é uma situação que não foi elaborada naquele momento que ela aconteceu, uma situação negativa. E aí, aquilo, todas as vezes que eu entro em contato com algo parecido, eu volto para aquele trauma. Eu já comentei com você também que às vezes algumas Uhum. partes nossas não ficam, não amadurecem, não estão amadurecidas. E aí nós reagimos como uma criança. Então, quando eu busco uma aprovação de alguém ou que alguém valide as minhas ações, as minhas atitudes o tempo todo, eu estou agindo como uma criança, porque de alguma forma eu fui ensinada que eu preciso do outro para me dizer que eu posso fazer aquilo, que eu, Sim, que aquilo é que eu sou importante fazendo aquilo, que eu estou autorizada a fazer aquilo. Então aquilo é um trauma, isso representa um trauma, isso representa uma ferida emocional. Então nós certo. temos algumas feridas emocionais que nós trabalhamos muito essas feridas e elas acabam gerando consequências na nossa vida adulta e que muitas vezes nós nem sabemos ao que elas estão relacionadas, mas elas estão impulsionando as nossas atitudes. Então, por exemplo, um pai muito austero, muito uma presença muito forte, que não deixava os filhos falarem, não deixavam eles manifestarem a vontade deles. Isso muitas vezes faz com que uma pessoa na vida adulta se relacione com pessoas que têm o mesmo perfil. E aí, quando elas, imagine um líder, uma mulher que trabalhe com um líder, homem, e esse líder tem esse jeito mais austero. Ela vai procurar essas pessoas. Automaticamente na vida ela vai se relacionar com essas pessoas que têm um comportamento, um perfil parecido com o do pai. Por quê? Porque muitas vezes ela sente que não era bom para ela não gostava desse comportamento do pai e ainda assim Uhum. ela procura. Porque quando ela estava com a personalidade dela sendo formada, ela entendeu que aquilo era ela, que se relacionar com pessoas assim fazia parte do universo dela. Então essa é a única verdade que ela conhece. Então automaticamente ela repete aquele comportamento de procurar pessoas para as quais ela tem que se subjugar nessa relação. É como se é inconsciente isso. É inconsciente, totalmente inconsciente. Uhum, Então, muitas vezes essa mulher, ela manifesta uma necessidade de independência em algumas áreas, uhum. mas em outras áreas ela acaba mantendo de uma forma muito sutil, e muitas vezes as pessoas não percebem muito esse comportamento dela, que às vezes ele é sutil. Muitas vezes é uma mulher que tem presença, que é independente, mas ela busca se relacionar com homens que representem essa autoridade, porque ela não sabe ser ela sem isso. Ela não sabe quem é ela sem essa pessoa que ela, para qual ela precisa pedir permissão. Então, a gente desenvolve algumas características de personalidade que são consequências dessas feridas emocionais que nós sofremos lá na infância. Uhum. E aí eu dei o exemplo dessa mulher, né, que tem um pai austero e aí procura se relacionar com homens assim, e que muitas vezes esse comportamento dela não é percebido pelos outros, às vezes nem por ela. Por quê? Porque ela pode até funcionar bem. Ela pode ser funcional na vida dela, pode ter alcançado certo sucesso, só que lá dentro ela ainda se sente uma menina. É como se ela não percebesse, porque ela ainda tem esse sentimento
de menina, de aprovação, de ela passa por tudo agora, então por isso que não tem a percepção, na verdade ela não teve uma ruptura quando ela se tornou adulta, é isso? Ela ainda tem os mesmos sentimentos, então para ela é como se fosse ainda aquela moça, aquela menina. Exatamente, ela tem a responsabilidade, então ela pode ter desenvolvido a responsabilidade dela, ela pode ter desenvolvido determinada independência. E muitas vezes essa independência também é para agradar essa figura que ficou Olha só. interiorizada dentro dela, né? Ela internalizou isso. Então lá dentro ela ainda tem a figura do pai, para o qual ela precisa mostrar que ela é importante. E aí, às vezes o pai nem existe mais, né? Às vezes o pai já se foi desse mundo e a pessoa continua com esse comportamento, porque aquele pai ainda está internalizado dentro dela. Quando a gente Uhum. trabalha a cura emocional de cada ferida emocional, a gente conversa com essa parte da nossa família ou das pessoas que conviveram conosco, que participaram desses momentos traumáticos, dentro de nós. A gente conversa dentro de nós com essas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes, uma mãe, por exemplo, eu posso ter uma mãe que tem um comportamento negativo também, que não foi atenciosa o suficiente. Mas se eu for tentar, quando eu percebo isso, quando eu percebo que eu tenho essa falta, né? Quando eu percebo que eu tenho essa carência, quando eu percebo as consequências disso na minha Uhum. personalidade. Se eu for tentar falar com essa mãe e conscientizá-la e ou perdoá-la, ou liberá-la, ou dizer para ela que eu entendo porque ela agiu daquela forma, muitas vezes ela não está preparada para isso. Então, eu não vou necessariamente me resolver com a pessoa que está fora, mas com aquela parte minha, Gláucia, por exemplo, que entendeu que aquela mãe não foi suficiente e aqui dentro eu vou liberar aquela imagem que eu tenho da minha mãe. Então Exato. é assim que a gente trabalha. Muitas vezes a gente tenta resolver as nossas questões, os nossos traumas, as nossas relações, conversando com as pessoas. E isso dificilmente dá certo, porque normalmente essas pessoas não estão preparadas para receber, elas não estão E às vezes participando daquele não estão momento. entendendo o que está acontecendo ao Exatamente. E certo. aí você vai falar para a mãe que perdoa, a mãe fica desesperada, ou chora, ou fica revoltada, falando eu dei o meu melhor para você, você me perdoa de quê? Né? Pode ser Sim, entendida de uma forma totalmente é. diferente, com uma prepotência, enfim. E tira uma dúvida antes de você dar continuidade, Gláucia. Você acredita que toda pessoa carrega uma ferida? E quais são essas feridas para quem não sabe aí também tá em dúvida ou conhece esse tema recente? Porque a gente fala muito sobre isso há muitos anos, mas não tinha esse nome, né, de Sim, ferida emocional. Conta um pouquinho mais pra gente e um pouco mais de detalhes sobre essas feridas. sim. Todos nós carregamos traumas. Por melhor que os nossos pais sejam. Por quê? Porque eles são bons da forma como eles entendem que é ser bom. Então, cada um de nós tem uma forma de se comunicar com o mundo, tem uma forma de interagir, e cada um de nós entende as ações dos nossos pais de uma maneira. Então, eu, quando sou mãe, eu procuro ser mãe dentro do melhor que eu conheço como este papel, segundo a minha concepção. Só que a minha concepção, ela está contaminada pela minha criação, pelas coisas boas que eu tive, pelas faltas que eu tive. Sim. Então, a gente vê muito eu acho que hoje os pais estão começando a ficar um pouquinho, talvez, mais conscientes, né? A gente tem falado muito sobre isso, mas a gente viu muito de uns tempos para cá pais que davam tudo para os filhos e viam esses filhos sendo ingratos. Davam tudo o quê? Davam uma estrutura familiar ah, que eles entendiam ser necessária, né? Então, pai e a mãe juntos, Uhum. casados, um lar que tivesse as suas necessidades básicas atendidas, muitas vezes uma escola particular com referências muito boas, presentes, presente no Natal, presente no Dia das Crianças, liberdade para eles assistirem os desenhos, não precisarem trabalhar na infância, coisas que talvez esses pais não tenham tido, tenham sentido falta desse olhar, desse cuidado, e eles dão para os Aham. filhos. E aí, esses filhos muitas vezes são tidos como ingratos. Por quê? Porque na mente dos pais, eles deveriam agradecer todos os dias por terem esses pais e não reclamar de nada, e não ter trauma, e não ter ferida emocional nenhuma. Por quê? Afinal de contas, esses pais são pais muito bons, presentes e adequados, segundo a concepção deles. Sim. Acontece que o filho que nasce, ele tem a própria experiência de vida dele.
Ele tem a sua própria ele começa a criar a sua própria referência. Então, aquilo que me faria, né, na minha ideia, na minha concepção de ser suficiente, aquilo que me faria sentir suprido suficientemente, não será a mesma ideia, a mesma concepção que o meu filho tem sobre isso, terá sobre isso. Uhum. Porque ele tem a experiência dele. Então, dentro dessa experiência dele, mesmo que eu seja a melhor mãe possível, ele vai se frustrar em algum momento. Sim, Até porque eu sou uma pessoa, né? Nós somos pessoas e somos sujeitos a falhas todo o tempo. E isso é que também nos fortalece. Eu não me lembro se foi com você que eu comentei de uma experiência que o meu filho Samuel falou pra mim, que a escola dele não, contou, né? Que foram plantadas árvores em alguns lugares e foram colocadas redomas ao redor dessas árvores. Então elas não recebiam vento e elas não criaram raízes profundas. Então, esses ventos seriam o quê? Os traumas pelos quais nós passamos. Eles nos ajudam também a criarmos resistência, né? Nós precisamos criar resistência. Uma criança, por sim, exemplo, que não é exposta nunca a algum ambiente contaminado, alguma sujeira, ela fica doente facilmente, porque o nosso organismo precisa entender que ele tem que ativar essa proteção. Se eu não tenho contato com sim. nada que me ameaça, eu não ativo essa proteção. Então, os traumas, eles fazem parte e nós não devemos tentar evitar a existência deles. Nós devemos ser conscientes com os filhos, realmente darmos o melhor de nós E para que para às vezes eles. eles até saibam lidar melhor com o trauma quando vir. Exatamente, exato. Eu falo que o papel dos pais é estarem presentes quando o filho precisar, representarem esse apoio, né? Sim, Que muitas vezes também eles não conseguem e a gente vai correr atrás dessa reconstrução, que é o que a gente está falando aqui. Então, todas as pessoas carregam de traumas, alguma forma. frustrações de Uhum. alguma forma. Todos nós temos alguma ou algumas, ou talvez todas essas feridas aí que eu mencionei para você. Se você quiser perguntar um pouquinho sobre cada uma Sim. delas, eu vou te falando Sim, sobre você elas. você comentou bastante então, todo ser humano, a partir do momento que já nasce, a gente já sabe que já tem que enfrentar algum trauma, algo vai passar por ele vai passar de alguma forma por aquilo, mas você falou de alguns pontos aqui, eu até marquei, a gente estava falando nos bastidores aqui, e eu queria que você depois explicasse. Você fala que tem a humilhação, a rejeição, abandono, traição e injustiça. Sim. De qual forma isso veio primeiro de tudo? Porque isso vai dar um bom podcast aqui até o final, viu, porque tem bastante história aqui de cada um. Mas como que ele chega na primeira infância então? Não agora na fase adulta. Então, como que essa criança se sente humilhada? De qual forma ela se sente rejeitada? A rejeição e o abandono a gente já tem mais fácil ali, né? Conhece mais, né? Mas de qual forma na infância surge para ela, se ela não tem ainda tão claro aquele sentimento ou já tem? A Tá. criança ela consegue reconhecer e até esclarecer, para você esclarecer também pra gente, se dá para também sentir isso no ventre da mãe, se a criança sente mesmo como se fala hoje. Uhum. Tá. Vamos responder por partes Ai, ai, aqui. ai, é muita pergunta. Muitas perguntas. Se eu esqueço de alguma, você me lembra. Mas, sim, a criança sente, ela só não sabe nomear o significado daquilo. Ela não Tá, sabe, por exemplo, que uma traição se chama traição, mas ela tá. conhece aquele sentimento de ter sido colocada de lado, de ter confiado em alguém e ter se sentido de fato traída, e esses sentimentos, essas nuances, elas muitas vezes são difíceis para a gente explicar de uma forma, porque ela é tão subjetiva, né, de uma forma tão clara, mas todo mundo sabe o que é se sentir traído, Sim, né? E aí a criança ela tem a capacidade de sentir isso sim, ela só não sabe talvez o significado disso, porque se soubesse já conseguiria talvez ter uma capacidade maior de elaborar ali. Então tá. vou dar o exemplo da traição. Tem 2 situações totalmente que quando a gente olha como adulto, a gente vê que é uma proporção muito diferente para a nossa concepção adulta, mas que na Uhum, criança pode soar de uma forma muito parecida e pode ter um efeito muito parecido. Então, o primeiro exemplo que eu vou te trazer, que é um exemplo muito clássico, que a gente sabe que acontece muito na nossa sociedade, é quando existe a traição de um dos pais com o outro. Então, a criança, ela está no nesse núcleo familiar, ela está inserida nesse núcleo familiar e os pais têm uma relação de uhum. casal. E aí, ou o pai trai a mãe, ou a mãe trai o pai, e essa criança, por consequência, também pode carregar a ferida da traição.
Tá. Como? Porque não aconteceu com ela. Porque imagina que esse pai ou essa mãe, de alguma forma, deixou de olhar aquela família como algo principal, como algo, Uhum. como prioridade na sua vida. E então essa criança naquele momento ela sentiu que ela foi deixada de lado por uma outra família, ou por uma outra pessoa, porque a partir do momento que ela sabe disso, muitas vezes ela nem sabe de forma clara, mas ela sente o sentimento da mãe, ela consegue sentir, né, nessa esfera o que está acontecendo, e aí quando ela não sabe, muitas vezes é pior, porque ela fica com uma angústia, e ela não sabe o que significa essa angústia. E é isso que acontece também no ventre. Não sabe nomear, não tem consciência, não viu ainda, né, a luz, eh, mas essa sensação de angústia da mãe, ela pode passar para a criança Uhum. e normalmente, né, inclusive hoje a gente tem vários estudos também falando sobre isso, o quanto o nosso corpo, quando nós sentimos emoções, ele fabrica substâncias, e essas substâncias são sentidas por cada célula do nosso corpo, e quando nós temos um bebê, né, o nosso ventre se desenvolvendo, ele também sente. Sim. Então essa criança, assim, ela pode estar marcada pela traição antes mesmo de nascer. Então aí pegamos aqui a traição como exemplo dessa ferida. E aí essa criança ela carrega, porque ela não vai saber que primeiro que ela não sabe nem nomear, não tem Uhum, essa nuance, tem esse sentimento, nela, com ela, e aí quando ela cresce, ela se torna uma adolescente, essa menina ou esse rapaz, sim, um adolescente e um adulto que começa a não sa como não nomeou, também sim. não sabe o que é, mas hoje ela entende o que que é uma traição. E aí ela começa a sentir isso mais forte, como que é isso? E aí não conseguindo lidar da melhor forma, fica reativo, como que é isso? Tá, isso seria a consequência. Então, muitas vezes, nós não sabemos que temos aquela ferida emocional, mas nós temos a consequência, os sintomas dela. E aí é como uma enfermidade física. Quando você está com gripe, você não sabe muitas vezes que você está com gripe só porque você está doente. Você vai saber como? Você vai prestar atenção aos sintomas. Então, eu presto atenção se eu estou com febre, eu presto atenção se eu estou com coriza, eu presto atenção se eu estou com dor no corpo. Se eu não tenho nenhum sinal de vermelhidão, ou alergia ou outras coisas no meu corpo, porque se eu tiver, talvez não seja gripe, seja alguma outra enfermidade. Então, Sim. eu presto atenção aos sintomas. Quando eu tenho os meus traumas, eu presto atenção aos meus sintomas, porque eles serão a pontinha do iceberg, a pontinha do novelo que me levará ao núcleo de onde essa emoção surgiu. Uhum, E aí, eu só quero te dar um exemplo antes, dar um exemplo para as pessoas aqui que eu acho extremamente interessante e importante a gente trazer isso. Eu uhum. falei aqui de um caso que é clássico e mais extremo, quando a gente fala da traição de um dos pais com o outro e a criança sente isso. Mas a gente pode falar de algo talvez muito simples. Por exemplo, a criança tem 5 aninhos e tem as amiguinhas da escola. E ela contou um segredo para uma dessas amiguinhas. E é uma amiguinha que frequenta a casa, que ela confia, que dentro da inocência dela e da capacidade dela ali com a mentalidade de 5 anos, para ela é uma pessoa extremamente importante. E aí essa amiguinha vai e conta esse segredo, e muitas vezes esse segredo representa uma falha dela. Por exemplo, alguma coisa que ela não goste nela fisicamente, alguma vulnerabilidade em relação a ela não saber fazer o movimento correto na ginástica olímpica. Uhum. Ou alguma coisa que acontece dentro da casa dela e ela conta para essa amiguinha vai e conta para outras. Sim. E para nós, olhando como adulto, parece o quê? Que a gente chama de coisa de criança, é tão simples, mas isso pode gerar uma marca extremamente profunda nessa pessoa. E aí, o que essa pessoa vai desenvolvendo com o tempo até chegar na vida adulta e ter essas características? Ela vai ser uma pessoa extremamente desconfiada, ela vai ter Uhum. muitas vezes ela também se autossabota, né, porque ela não tem confiança nela mesma, ela acha que a qualquer momento também ela pode ser, hã, traída novamente. E isso gera várias características de comportamento nela que não são saudáveis, e que muitas vezes ela tenta trabalhar isso acessando só o comportamental, com treino comportamental, mas isso sempre vai voltar de alguma forma se a ferida não for trabalhada.
Então, por isso que é extremamente importante quando a gente faz um trabalho de desenvolvimento pessoal, seja ele como for, a Aham. gente chegar à raiz dessas feridas emocionais. Por quê? Porque senão é como uma ferida na pele. Você tem uma ferida e aí você sabe que ela pode ficar profunda e pode causar algo grave na sua mão, por exemplo. E o que você faz? Você coloca curativos, band-aids, mas ela já está infeccionada, já está com alguma bactéria ali que precisa ser tratada de uma forma mais profunda. Se você não olha a profundidade daquilo e fica só encobrindo e deixando mais bonito aparentemente, que se você encobre uma ferida, ela Sim, fica mais aceitável, certo? Se eu tenho uma ferida na minha mão e eu cubro, sim, ela fica mais aceitável. As pessoas vão olhar, não vão ter nojo de mim. Se tiver algum cheiro, as pessoas não vão sentir. sim. Então, eu trabalho isso para que eu seja bem vista. Então, socialmente, eu consigo trazer uma aceitação, porque eu consigo funcionar de uma maneira que seja aceitável na sociedade. E aí, todos nós temos características boas também, eu trabalho as minhas características positivas Sim. e muitas vezes eu convivo com isso toda a vida. Só que isso vai, assim como uma ferida física, né, vai se aprofundando até essa bactéria poder chegar no sangue, poder causar algo grave no meu organismo, no meu sistema como um todo. Emocionalmente acontece o mesmo. Tem uma hora que se torna insuportável. Então essa mulher que ela se tornou forte, porque ela se sentiu sozinha quando ela estava na infância, essa pessoa que se sentiu humilhada, né, e sempre tenta encobrir isso, mostrando que para si mesma que ela é importante, e aí a gente começa a usar uma série de artifícios que são contrários àquele sentimento de rejeição, de humilhação, de traição. Aham. Por quê? Porque aquilo fica ressoando, fica ecoando na nossa mente, no nosso coração o tempo todo. Então nós precisamos sobreviver de uma forma minimamente saudável. Então nós encontramos artifícios, ferramentas para conseguir conviver com aquilo. Só que uma hora carregar toda essa armadura se torna muito pesado. Sim. E aí, me lembrei até agora de um livro, já vou comentar contigo. E aí, a gente fica muito distante de quem a gente é. E para a gente voltar a essa essência e ser mais leve, a gente precisa aceitar que a gente tem todas essas feridas, esses traumas. Voltar para um lugar que talvez a gente imaginou que nem estivesse lá. Eu falo que a partir dos 30, 40 anos, a gente alcançou já certa estabilidade na vida, e aí de repente parece que a gente começa a ter mais problemas com algumas coisas, mas na verdade são os problemas que nós tivemos lá atrás, que não foram resolvidos, que não foram Ótimo. olhados. Até porque nós não tínhamos as ferramentas para isso e tá tudo bem, Sim. e que nós precisamos olhar para resgatar. Então, às vezes a gente até pensa assim, nossa, mas eu com todo esse conhecimento, ou com essa formação, ou com esse sucesso profissional, financeiro, Exato. vou fazer terapia, eu vou voltar lá no início para falar de quem eu fui quando era criança, tá tudo bem. E muitas vezes a pessoa fala: "Eu já entendi o meu pai, já entendi minha mãe, eu já perdoei". E de fato, muitas vezes perdoou. Sim. Mas aquela partezinha, aquela criança que se sentiu desprotegida, eu preciso entrar em contato com aquela parte para dar a ela a capacidade de se regenerar. E isso a gente faz no trabalho de autodesenvolvimento. Quando eu falei desse peso e falei que lembrei de um livro, eu uso muito um livro nos meus trabalhos, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Já Uhum. Já comentei li. contigo? Já leu? Sim. É muito bom. É maravilhoso. E ele relata, né, retrata muito bem a história de uma pessoa que, por achar que devia ser algo, foi se tornando simplesmente aquele algo que ele achava que deveria ser. E ele foi usando essa armadura como uma parte da identidade dele, e até que ela se tornou a própria identidade dele. E ele não sabia mais quem ele era. E é Sim. muito interessante que nesse livro ele fala das coisas que ele precisava fazer, mas que na verdade Que ele se colocou a necessidade de fazer, né. ele se colocou naquele lugar. Então, quando a gente para observar quais papéis ou quais funções nós nos demos durante a nossa vida, que nós achávamos que deveríamos fazer, e que na verdade aquilo pertence mais a uma crença de necessidade de pertencimento ou de aprovação do que a nossa Sim. verdadeira essência, né? Quando nós percebemos isso, começamos a ser livres. E nesse livro que eu acho muito interessante é que tem alguns momentos que ele está
ele faz uma trajetória, né, e nessa trajetória ele vai se percebendo quem ele realmente é, os papéis que ele assumiu porque ele tinha que assumir, que são representados por essa armadura. E tem alguns momentos que ele está sozinho em silêncio, ele ouve uma voz. E essa voz fala com ele, às vezes ele chama essa pessoa. Porque durante todo o livro, ele é denominado de o cavaleiro. Sim. Não se diz o nome dele. E essa voz se chama Sam. E aí ele tenta acessar esse Sam, que é ele. E que ele já nem reconhece mais como ele mesmo. Porque ele está tão sobrecarregado dos papéis que ele assumiu. E aí, pelos motivos dele, na história dele, que ele não consegue mais se reconhecer. Então, quantos papéis, quantas defesas, quantas proteções nós acumulamos durante a nossa vida, simplesmente para tentar nos mostrar que nós não estamos presos naquele trauma, mas Sim. que nós realmente estamos tão presos que nós somos escravos de a todo tempo conseguirmos uma defesa para fingir que ele não está lá. Exatamente. Então, ó, vou dar um exemplo para você mais claro, que as pessoas inclusive podem se identificar bastante. Uma menina que convivia quando era criança com pessoas que tinham uma condição social melhor do que a dela. E ela não podia se vestir bem. E essas pessoas sim. Então, quando ela cresce e se torna uma mulher, ela tem que andar impecável todo o tempo. Por quê? Porque ela gosta? Sim, mas só porque ela gosta? Não. Porque estar impecável é dizer para aquela voz interna que a fez sentir humilhada que ela não é menor do que aquelas pessoas. Uhum. E aí, existe um mal em se vestir bem? Não. E é o que eu falei, a gente consegue as nossas ferramentas para sobreviver, os nossos curativos. Ah, é bom se vestir bem, mas não é bom se vestir bem porque eu estou impulsionada por um medo de ser diminuída, por um medo de ser inferior, por um medo de ser pequena diante de outras pessoas. Sim. Então, se eu gosto de me vestir bem, eu sempre vou me vestir bem. Se eu sou responsável, quero mostrar o meu talento, talvez isso de fato já esteja enraizado em mim, isso seja bom para mim. Mas eu quero mostrar o meu talento, porque se eu não mostrar, eu serei menor do que as outras pessoas, eu serei humilhada. Sim. É a intenção É a intenção, do exatamente, é a teu motivação. a motivação, a intenção do teu ato e por que se seu ato está escondendo algo, Uhum, né. São máscaras que você coloca, que é, no caso, a armadura que a gente coloca, e que aquilo faz tanto parte que eu lembro, inclusive, no livro, que aquilo até doía na hora de ir saindo, que aquilo sim, estava como você mesma falou, né, quando a gente coloca também nas feridas aquelas gases, aquelas ataduras, ela começa a grudar ali, sim, né. E se você não arranca e você não tira e você não trata, aquilo vai colando, vai grudando e aquilo se torna uma coisa que, fica até difícil para retirar. sim, E muitas vezes é isso, a gente só vai cobrindo, 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 e é isso que é o processo inclusive que a gente chama de desenvolvimento, né, que é exato, desenvolver de ataduras e de exato, amarras, então você desenvolve olhos, boca, mãos, pernas, porque tá tudo amarrado, tudo sim, preso, e que você nem sente mais a dor, sim, porque já tá tão preso e acostumado, acostumado. Ótimo. e aquilo se tornou a minha vida automática. Então, eu falo muito isso, né, que tudo que nós somos está na nossa mente. E às vezes nós somos tão orgulhosos, e até Sim. mesmo por já estarmos numa fase mais, muitas vezes já mais madura da vida, Uhum. é muito difícil para nós, às vezes, pararmos e entendermos que nós temos que cuidar de coisas que seriam tão básicas. Então, eu sou executivo de uma grande empresa, ou eu sou um empreendedor de sucesso. Eu tenho que voltar naquela coisa básica que talvez eu saberia ensinar para alguém? Sim, porque você não cuidou dessa parte sua. E a Uhum. vida, ela é feita de coisa. A sabedoria, ela é Sim. simples, né? A sabedoria não é uma descoberta de fogos de artifício. Mas os fogos de artifício acontecem dentro de você quando você entra em contato de verdade com a sabedoria e é liberto por ela. Sim. Então, nós precisamos ter essa consciência de que cuidar do básico é exatamente cuidar da minha base, da minha estrutura, do pilar que sustenta toda a construção que eu tenho hoje na minha vida. E que é algo constante.
Nós estamos nesse constante desenvolvimento, não é algo que eu vou descobrir, deu um estalo e a partir daí eu serei Sim. outra pessoa. Eu serei outra pessoa porque eu estou construindo essa nova versão. E não porque eu descobri, tive uma percepção, curei algo que aconteceu na minha infância, me sinto curada em relação àquilo e a partir de amanhã nunca mais eu farei nada diferente, até porque tem a construção. Aí a gente já fala da neurociência, né, Uhum. tem a construção que a gente tem dessa identidade, dessa forma de funcionar, e a gente vai ter que fazer a reconstrução dessa forma de funcionar também. Sim. Quando você fala de traição, isso se dá também para os outros tipos de feridas emocionais? Tem todo o mesmo relação, tem todo o mesmo começo ali na infância e depois se desenvolve na fase adulta e e quando você, se desenvolve não, né, e aquilo cresce com você e vai até a fase adulta e para clareza é a mesma da mesma forma? A gente também não tem esse sentido muitas vezes quando tá lá na fase adulta e tem algumas atitudes até imaturas, infantis. Uhum. Os sinais são os mesmos da com as outras feridas, você acredita? Sim, acontece a dinâmica é a mesma, é que cada ferida tem uma forma de se manifestar na vida adulta. Então, por exemplo, como eu falei da a pessoa atraída, ela vai ter uma necessidade de controle, ela vai ser muito desconfiada. Então, a gente tem essas características. Uma pessoa que foi humilhada, ela vai ela vai se autossabotar. Então, por exemplo, ela tem uma capacidade de oratória incrível, Uhum, mas ela se autossabota, porque ela precisa estar naquele lugar de quem foi diminuída. uhum, Não é muito maluco isso? Porque uhum. assim, eu quero me desenvolver em Deveria ser o algo, contrário, né, deveria ser o mas não. contrário, Uhum, né? Então ela se autossabota, porque ela está acostumada, e aí pensando até, como eu te falei na neurociência, o nosso cérebro ele cria caminhos e ele repete esses caminhos. A psicanálise fala disso como compulsão à repetição, a gente tem isso em diversas teorias que estudam o comportamento humano, nós temos a tendência de repetir aquilo que nós já conhecemos. Então, aquilo que eu conheço sobre mim, eu vou repetir enquanto eu não for liberta daquilo. E aí cada ferida tem a sua consequência, e cada consequência é um sintoma, mas uhum, todos sintomas disfuncionais. Então, quando eu tenho algum sintoma na minha vida adulta que não combina muitas vezes com aquilo que eu mesma acredito racionalmente de mim, é porque uhum. tem um traço aí de um trauma, de alguma situação que aconteceu, que me faz ficar presa ao passado e não atingir o meu potencial máximo nesse momento da minha vida. Então você acredita que da humilhação, o que a gente tem hoje seriam adultos que são mais, introspectivos? Não, não é essa a característica principal. Ele se distancia daquilo que vai humilhar ele? Não. Talvez não introspectivos, talvez eles não sejam introspectivos, mas eles têm uma característica de se autossabotar, Ah, sim. entende? Independentemente do perfil dele, né. Independentemente do perfil, Tá. exatamente. Então, você já viu pessoas que a gente vê isso todo o tempo, né, senão, assim, e muitas vezes nós talvez já tenhamos feito em algum momento da nossa vida, que são elogiadas e não conseguem receber o elogio, Certo. né, então: "Ah, imagina, a sua roupa é linda. Ah, imagina. Ah, eu paguei Paguei baratinho". baratinho. É, Já vi. né. Então, são coisas que estão conectadas a alguma crença. E provavelmente essa crença, ou seja, uma crença familiar, mas essa pessoa carrega essa crença como dela também. Às vezes a história é familiar, como eu te falei da mãe, às vezes eu carrego a dor da minha mãe, às vezes eu carrego a dor do meu pai. Então, Certo. às vezes não é algo que eu passei, mas que eu vi meu pai passando. Ah, então Por não é exemplo, propriamente com você na tua infância, mas o que você vivenciou na infância. exatamente, às vezes não é algo que foi feito diretamente contra você, mas, por exemplo, uma criança estava com uma mãe que foi humilhada diante de uma liderança. Essa criança, ela sente essa dor da mãe, da humilhação, ela carrega isso, e ela carrega isso como dela. Sim, Então, entendi. não necessariamente ela sofreu, mas provavelmente ela vai sofrer depois. Por quê? Porque ela já se coloca nessa posição de se subjugar a partir daquele momento. Ela já se sente insuficiente. E as Tá. pessoas que são prepotentes, por exemplo, ela vai se relacionar com essas pessoas e ela vai se Sim, colocar nessa posição inferior e ela vai ser subjugada. Então começa a acontecer com ela também. entendi. Entendeu? Isso então a gente tem da humilhação.
E abandono, porque quando a gente fala abandono e rejeição, às vezes parece muito próximo, né, mas Sim, tem uma diferença para vocês. sim, Qual que é para essa nós. diferença Sim, tem. principal É, do abandono e da rejeição? quem é rejeitado, eh, quem é rejeitado, né, ele foi trocado, muitas vezes a traição é muito parecido, né, elas são muito parecidas, Sim, né, ele é rejeitado naquilo que ele é, como pessoa. Então ele não é suficiente para aquilo, ele não é suficiente à vista dos outros. Quem é abandonado é a pessoa que está sozinha. Quem foi abandonado é a pessoa que sempre se sente só, que sempre busca um parceiro na vida. E uhum. aí não é parceria de um relacionamento, para tudo ela precisa de alguém para fazer junto, Ah, porque ela tem uma entendi. dificuldade imensa em se sentir só. Não é um relacionamento de um casal, mas de qualquer coisa que ela faz na vida, ela precisa de alguém. Exato. Então Isso são essas pessoas que foram abandonadas na infância. uhum. Sim, aí eu vou te falar algo interessante sobre isso. Imagine um casamento, você falou sobre casamento, sobre relacionamento amoroso, né? Imagine um casamento e nesse casamento tem uma dessas pessoas que sofreu esse abandono. Então Certo. ele tem essa necessidade de estar constantemente acompanhado. E imagine que essa pessoa seja casada com uma outra e essa outra pessoa seja uma pessoa extremamente ativa, independente e se irrite com o comportamento da outra de querer sempre estar junto, querer sempre, Uhum. essa validação, querer sempre essa companhia, porque isso causa um problema na relação, que não tem nada a ver com a Entendi. relação. Por isso que nós precisamos cuidar das nossas feridas e entender Ótimo. também o nosso cônjuge, a pessoa com quem a gente tem ou algum tipo de relacionamento amoroso ou algum tipo de parceria Que ele na também tem vida. as feridas dele, né. Exato. Exato. A gente precisa olhar as pessoas através dessa visão, através dessa lente, porque nós olhamos as pessoas através da nossa lente de experiência de vida. E isso dificulta muito as relações, porque aí nós criamos expectativas sobre essas pessoas. E nós Uhum. precisamos simplesmente estar junto por estar, amar por amar, quando se trata de uma relação amorosa, quando se trata de uma amizade. E nós precisamos também cuidar das nossas feridas, para que as nossas feridas também nos tornem uma sobrecarga para o outro. Então, essa pessoa Sim. que sofreu abandono, ela vai demandar uma atenção imensa desse parceiro, às vezes é um sócio, vai demandar muita atenção. E uma atenção que você vê que é uma atenção infantil. É uma Uhum. necessidade, como uma criança pede a nossa atenção. Quando a criança quer brincar com você e a pessoa, o adulto está ocupado, a mãe, o pai estão ocupados, é aquela coisa, não, mãe, vem ver o que eu fiz, vem. Essa pessoa ela fica dessa forma na vida adulta. Porque Ela ela não liga para tem a contar consciência, né, ela não tem exatamente, a criança não tem a consciência de que o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, ela não tem essa noção da importância da tarefa ali da mãe, exatamente. ali a atenção é dela. E aí ela Exatamente. se torna um adulto que também quer contar tudo, quer falar tudo, quer atenção para tudo, Sim, quer exatamente. companhia para Quer tudo. companhia para tudo, né. Aí a gente também, eh, tem algumas características que a gente pode observar se a gente tem para entender de onde vem isso. A insegurança, né, a insegurança, a autossabotagem, a necessidade de aprovação do outro, a a necessidade da companhia constante. Então essas são características na vida adulta que se mostram e são sinais de que a gente precisa olhar Desse para dentro e entender em que parte da nossa vida aquilo ficou registrado como um trauma que não foi elaborado naquele momento e nós uhum, precisamos reelaborar agora. Por quê? Porque nesse momento nós já temos a clareza disso e a responsabilidade de cuidar de nós mesmos. sim. Antes de você falar como a gente vai fazer isso, Gláucia, porque, meu Deus, a gente já está quase no final do nosso podcast. Para os outros também são? Injustiça, a gente falou aí de humilhação, rejeição, traição, mas a injustiça também, quais são assim, os detalhes de quem que você, como psicólogas, bateu o olho e ou precisa conversar ou é bater o olho, como que é isso? De sentir que essa pessoa tem Essa ferida essa emocional, ferida. sim, É uma conversa ou dá para perceber, como que é? sim, dá para perceber. Muitas vezes dá para perceber como profissional, né? Dá para perceber muitas vezes no primeiro momento.
Porque nosso olhar já está mais treinado, né, a nossa Uhum, conexão com o outro, ela é muito intensa, então você não está se relacionando somente com o que a pessoa fala, mas com o olhar dela, com gestos, com como ela uhum. fala, e a gente já consegue muitas vezes, não só saber, mas sentir o que essa pessoa está trazendo. Sim, E eu valorizo muito essa conexão, né, acho que essa conexão ela nos diz muito, muito mais do que a técnica em si. A técnica e o conhecimento certo. precisam existir, mas essa conexão é o que viabiliza essa troca e que haja realmente a cura na vida dessa pessoa através de um trabalho de desenvolvimento, Uhum. pessoal. Então, por exemplo, que você me perguntou sobre Isso. A a injustiça. injustiça, o que Então, tem por muito a exemplo, ver? algo muito interessante quando a gente pensa em justiça é aquela pessoa que se defende rapidamente Uhum. de algumas coisas. Ela parece ela é Reativa, extremamente reativa, reativa, uhum, isso, mas eu ia dar um exemplo que você toca e ela já reage, né. Por quê? Porque é como um carro, quando bate e ele já abre o quê? Ele já abre a proteção para você, né. Então, para essas pessoas, ah, esse sentimento, ele desperta uma reatividade muito grande. uhum, E essa pessoa, ela e muitas vezes a gente olha essa pessoa e pensa que essa pessoa é brava, é irritada, né, é uhum, disfuncional, mas é porque existe uma ferida emocional por trás. Então ela precisa se defender o tempo todo. certo. Então ela se defende de coisas que não representam uma ameaça real para ela hoje. Ela precisa se defender o tempo todo disso. Mas não é disso que está acontecendo agora. É de algo que aconteceu lá atrás, que ficou tão Uhum, marcado que ela não se sentiu protegida, ela não se sentiu olhada naquele momento, né? Se sentiu injustiçada. E aí ela tem essa necessidade constante de fazer isso por si mesma. sim. Mas não de uma forma saudável, o que seria bom quando a gente pensa. Eu tenho a capacidade de me proteger, de ser justa comigo. Mas ela acaba não fazendo isso de uma forma saudável, porque é uma reação a uma ferida emocional que ela carrega. Ótimo. E a gente fala ótimo sim, porque afinal de contas é reconhecer, porque ter a clareza traz isso, né, Glaucia? A gente Exato. quando tem essa ferida e a gente faz esse reconhecimento dos traumas, das feridas e traz a clareza de que preciso, buscar ajuda, preciso mudar essa situação, porque de alguma forma não só pessoas me disseram, mas porque começa a se tornar a vida um pouco mais a armadura começa a pesar, como a gente Sim, fala, sim. então aquela armadura ela precisa ser tirada. E aí tem todo um processo que aí entra, onde a gente vai falar de autoconhecimento, de terapias, de tudo que você precisa de ferramentas, Sim, e que eu quero trazê-la agora em um próximo episódio, e fica aqui meu convite, você aceita? com certeza. Porque eu já falei, se você não aceitasse, eu já ia fazer o convite novamente aqui, porque ia ser uma intimação, né, como a gente fala, Sim. para que você retorne, porque eu acredito que precisa de um podcast para a gente só falar sobre autoconhecimento, Uhum, autorresponsabilidade, para a uhum, gente não colocar no outro uhum, aquilo que é nosso, uhum. porque era até então do outro quando a gente era pequeno e nem sempre, porque Sim, nosso pai, nossa mãe, muitos deles deram aquilo que eles podiam e que eles tinham de sim, verdade, como você sim, também trouxe, mas eles estavam na nossa estávamos abaixo da responsabilidade deles, sim, digamos assim. Só que sim, hoje é diferente, então a gente pode sim trazer aquilo que a gente tem e transformar, mas precisa primeiro de um trabalho sério, de uma pessoa que tenha um trabalho sério. Você mesmo, e eu quero até deixar aqui, antes de você finalizar com a tua mensagem, eu quero dizer que aqui a Glaucia faz um trabalho incrível, que você pode inclusive participar de uma mentoria e não só de uma terapia, de um tratamento, como a gente pode dizer, mas de uma mentoria mesmo, né, Glaucia? Então sim. é todo um trabalho com mulheres e Uhum. sobre negócios. Então fala um pouquinho desse trabalho, Glaucia, e eu quero que você deixe sua mensagem final para a Tá. gente encerrar nosso podcast e correr para o Ah, próximo. que delícia, sim. Esse trabalho que eu faço de mentoria, ele é fruto de muitos anos de consultório, de clínica, que me fizeram perceber que as pessoas poderiam ter um desenvolvimento muito maior, muito potencializado, se elas tivessem uma rede de apoio.
E o que seria essa rede de apoio? Uma rede de apoio em relação à família que elas têm? Não, uma rede de apoio em relação ao trabalho que eu desenvolvo com elas. Então, imagine, por exemplo, que Uhum. dentro do processo terapêutico, dentro do consultório ali, nós temos, trazemos algumas percepções para essa pessoa sobre ela mesma, de comportamentos, de padrões de comportamento que ela tem, que são prejudiciais, de feridas emocionais que ela tem, que ela percebe que os comportamentos de hoje são oriundos dessas feridas emocionais, desses traumas, e nós começamos a trabalhar isso. Porém, vamos pensar na vida de uma mulher. Essa mulher, ela é mãe, ela tem um parceiro, provavelmente, ela tem filhos, então, se ela é mãe, ou ela tem um negócio, ou ela é uma executiva, então ela tem pares, ou ela tem pessoas subordinadas, ela tem pais também, ela tem amigos, e ela tem uma necessidade fisiológica do cuidado com a parte hormonal, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos animadas, tristes e depressivas e tem alguma vitamina faltando, algum Exatamente. hormônio desregulado, então olho muito para isso. Elas precisam de hábitos que ajudem nessa reconstrução dessa realidade dela. Não é Uhum. desprezar o que ela tem, mas é retomar o que ela tem com mais propriedade, entender o que ela viveu até agora na história dela e também Uhum. definir o que ela pode fazer com isso a partir de hoje. Então, a Certo. ideia da mentoria é trazer esse suporte nessas várias áreas da vida da mulher, não só com o desenvolvimento psíquico, mas através de outros profissionais que nós temos como parceiros que viabilizam esse cuidado com todas as áreas que abrangem os pilares principais, né, que abrangem a vida da mulher. A vida da mulher. Espiritual, Ótimo. inclusive, não sei se eu citei, mas nós temos esse olhar integral. E aí, muitas vezes, a gente pensa numa mulher que é independente, que é muito o perfil dessa mulher que chega para mim, é uma mulher independente, é uma mulher inteligente, é uma mulher que já se desenvolveu em várias áreas da vida dela, mas sente que às vezes o fardo está muito pesado. E às vezes ela não tem um ambiente de troca. E aí eu comecei a ver que o meu trabalho, para além do consultório, Uhum. também era extremamente importante. Eu poderia trazer esse ambiente rico de troca, e aí que surgiu a mentoria Aurora, e agora se torna a Aurora Circle, que é esse círculo mesmo que engloba essas áreas da vida da mulher, para trazer esse suporte Ótimo. e essa troca enriquecedora. E tem algo que eu amo falar, e que é um dos lemas que esse projeto traz, que é acender a chama do outro, não apaga a sua. Então, quando a Ótimo. gente traz o elogio, a gente traz o incentivo, quando a gente vê o valor na outra pessoa e traz isso para ela, isso nos faz sentir mais enriquecidas, mais Sim. fortes. Isso não diminui aquilo que nós carregamos. Então, também temos o intuito de diminuir essa competitividade negativa que existe, essa dificuldade de expor a Sim. vulnerabilidade. Então, essa ideia de criar de fato um ambiente seguro para que essas mulheres possam se desenvolver dentro do que elas já são da melhor forma. E a minha mensagem é essa, acho que já é uma mensagem, né? E se conheça, busque a sua história, olhar a sua história com acolhimento, com amor, as coisas que você não gostou, você vai ressignificar, mas você precisa aceitar primeiro, até mesmo para poder ser diferente daquilo. Ótimo. E muitas vezes não vai ser um processo de terapia, não vai ser numa mentoria, vai ser lendo um livro, vai ser se atualizando sobre isso nos Sim, canais como esse podcast, por exemplo. E se aquilo for suficiente para você nesse tempo, isso é suficiente. Faça no seu tempo, mas exatamente. esteja no processo de autoconhecimento, porque a melhor coisa que nós podemos fazer por nós mesmos, o melhor presente que a gente pode se dar, é conhecer quem realmente a gente é. Exatamente. Eu fico aqui, ó, vocês sabem, né, quando eu trago essas mulheres queridas da minha lista de queridas, eu fico aqui só absorvendo tudo, porque é um conteúdo riquíssimo, uma coisa gostosa e autoconhecimento é sobre isso, é você se conhecer para você extrair o melhor que tem aí dentro, mas muitas vezes, pra extrair o melhor também vai ter um momento de dor, vai ter um momento de choro, mas também vai ter um momento de sorrir, vai ter um momento de se abraçar e de se alegrar com tudo isso que tem aí dentro e você não sabia, né, Glaucia. Sim, Então eu com quero certeza. te agradecer, Gláucia, por estar aqui comigo hoje e todo esse conteúdo que você está trazendo para o canal nessa nova temporada aí. E eu quero te ver aqui no próximo, porque a gente ainda tem mais um episódio aí para trazer sobre autoconhecimento. Com certeza, com certeza. Acompanhem, que
Será muito enriquecedor para vocês. Obrigada, viu? Obrigada a você. E obrigada a você que esteve comigo até agora. Muito obrigada. Eu te espero no nosso próximo episódio. Vá lá no canal, ó, tá aqui no canal? Vai lá nos outros vídeos para você conhecer melhor também conteúdo de outras entrevistadas, outras especialistas, para você entender melhor tudo que a gente está falando aqui. Além de feridas emocionais, tem muitos outros temas para você crescer, se desenvolver como pessoa. Eu te espero no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.